Olá pessoal, então vamos falar agora da equação de Gauss, tudo bem? Que é a parte matemática dos espelhos esféricos, né? Pensando num objeto, né? Quando eu tenho um objeto e essas leis de reflexão que a gente já viu com detalhes nos outros dois vídeos, se você não entendeu, assista os dois vídeos com calma de novo para que tudo fique claro, é importante, tá? Aqui eu tenho alguns pontos importantes. O primeiro deles é a distância do vértice ao foco, certo? Distância do vértice até o foco, que é essa letrinha F. Uma outra distância importante é a distância do vértice até o meu objeto. A distância do vértice até o meu objeto, eu vou chamar ela de P, tá certo? E a distância do vértice até a imagem, né? Do vértice até a imagem, eu vou chamar de P', tá? Então eu vou ter a minha equação de Gauss, que ela é uma equação meio estranha, né? Talvez seja a primeira vez que vocês vejam uma equação assim, que seria 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', né? E a gente tem então essa equação aqui, que ela é bem estranha do ponto de vista matemático, né? Eu acredito que essa seja a primeira vez que vocês estejam vendo uma equação fracionária. Mas ela é assim, tá bom? Então você leva em consideração a distância do vértice ao foco, a distância do vértice ao objeto e a distância do vértice ao ponto P', tá certo? A distância do vértice à imagem. Beleza? Também, né, nós temos a equação de ampliação das imagens. Como é que funciona a ampliação de uma imagem? A razão de ampliação de uma imagem, né, a fração de ampliação de uma imagem, ela é o tamanho da imagem, a altura da imagem dividida pela altura do objeto, que vai ser proporcional a menos a distância do objeto à imagem, do vértice à imagem, dividido pelo objeto à imagem. Então lembra da nossa aula de regra de 3 que a gente fez de semelhanças de triângulo, né? Então a imagem fica sobre o objeto, assim como a distância da imagem vai ficar sobre a distância do objeto, certo? Com um sinal negativo aqui. Por que esse sinal negativo? Porque, dependendo dos casos, você pode ter uma ampliação que vai ser invertida. Quando a gente tiver uma ampliação invertida, significa que a imagem ela vai ser real. Quando a ampliação for positiva, a imagem vai ser virtual, tá certo? Então esse negativo aqui significa ele serve para identificar para a gente se a imagem vai ser invertida ou se ela vai ser direita, tá bom? Bom, aqui é a legenda, né? É uma regra de 3 de proporção mesmo, tá, pessoal? É bem tranquila essa daqui. E vamos para alguns exemplos então, né? A distância focal de um espelho esférico é de 20 centímetros. Qual é o seu raio de curvatura? Olha só, o foco, vamos lembrar, o foco é o raio de curvatura dividido por 2. Se o foco vale 20 centímetros, então quer dizer que o raio vai valer 40 centímetros, tá certo? Professor, mas você está usando centímetros nesse caso? Sim. Quando a minha equação matemática, né, a minha equação física, ela tem elementos que apenas relacionam distância, eu não preciso me preocupar em converter unidades. Agora, quando a minha equação matemática ela relaciona distância, tempo, ou massa, ou força, aí eu preciso me preocupar, né? Então, por exemplo, aqui, como a dimensão de foco é em centímetros e a dimensão de raio é em centímetros, não tem problema, eu posso fazer sem converter, e se eu for converter aqui vai ficar 0,4 metros, tá certo? Vai funcionar tudo bem. Um outro exemplo, né? Na figura são dados um espelho esférico E convexo e um ponto luminoso A, que emite infinitos raios de luz, né? Então, eu tenho esse ponto aqui, né? E um objeto aqui. Como é que vai funcionar a formação da imagem dele no espelho convexo? Né? O espelho convexo seria o lado de fora da concha, aquele que não enche de feijão, tá bom? Vamos aplicar as regras então. Primeira regra, vai incidir paralelo e vai passar pelo foco, né? Como esse raio ele iria para fora, ele vai passar pelo foco de uma forma de projeção, por isso virtual, né? E a outra regra que seria é que se ele incide pelo vértice, ele vai refletir pelo vértice com o mesmo ângulo, fazendo uma projeção também, né?
Então, essa imagem de cara ela já é virtual porque ela está sendo projetada do lado que não existe, né? Por isso virtual. Aonde cruzam os raios, vai se formar a minha imagem, certo? No caso, o que acontece aqui? Ela é uma imagem virtual, porque ela está no plano virtual, correto? Ela é uma imagem menor de tamanho, né? E ela é uma imagem direita, porque ela não está de ponta cabeça com relação à imagem inicial, tá bom? Aqui um outro exemplo. Na figura, tem-se um objeto de cabeça para baixo no eixo principal de um espelho côncavo. Determine graficamente a sua imagem. Então, meu objeto está aqui de cabeça para baixo. Vamos aplicar as leis então, né? A primeira lei, um raio que incide paralelo vai passar pelo foco. A segunda lei, um raio que passa pelo foco, reflete paralelo. Aonde cruzar os pontos, eu vou formar a minha imagem, certo? Então, aqui vai ser formada a minha imagem, né? Essa imagem aqui, ela está sendo projetada no plano real, né? Não está tendo projeção. Então, ela é uma imagem real, ela é uma imagem maior que o objeto e ela é uma imagem invertida, porque a inversão é com relação ao objeto. Se o objeto está de ponta, se a imagem apareceu numa outra orientação com relação ao objeto inicial, ela está invertida, tá certo? Então, ela é uma imagem real, maior e invertida, tá bom? Um outro exemplo. Um objeto real que está a 20 centímetros de um espelho esférico conjuga uma imagem real a 30 centímetros do vértice. Determine a distância focal do espelho e a natureza do espelho. Então, peraí, olha só. Vamos anotar. A distância do vértice ao objeto, né, que seria o P, então, a distância do vértice ao objeto, é de 20 centímetros. Ele faz uma imagem a 30 centímetros do vértice. Se ele forma uma imagem a 30 centímetros do vértice, isso daqui então seria o meu P', tá certo? 30 centímetros. Usando então a equação de Gauss, 1 sobre o foco, que é o que eu quero descobrir, vai ser igual a 1 sobre P. Nesse caso, o P aqui vai ser a distância do vértice ao objeto, então 1 sobre 20. E aqui seria 30, 1 sobre 30. Então, eu tenho que 1 sobre foco é igual a 1 sobre 20 mais 1 sobre 30. Não posso somar direto, vou ter que fazer MMC desse valor aqui, né? Então, 1 sobre foco, 20 vezes 30, né? Então, aqui para cima vai passar 30, aqui vai passar 20. Ah, professor, tem dificuldade com parte matemática de soma de frações. Vamos ter que estudar essa parte então, né? Isso aqui não é física, isso aqui é matemática. Você tem que saber isso aqui já. Se não sabe, a gente vai ter que correr atrás. Me avisa. Então, 1 sobre foco, 30 mais 20, 20 vezes 30. 30 mais 20, 50, 20 vezes 30, 600, certo? Fazendo aqui uma multiplicação em cruz, né? F vezes 50, 1 vezes 600, né? 50F igual a 600, passo 50 dividindo, o meu foco vai ser 12 centímetros positivo. Se ele é 12 centímetros positivo, eu sei que a natureza do meu espelho ele é côncavo, tá certo? Quando que o espelho vai ser convexo? Quando a imagem do objeto ela não for real, né? Se a imagem ela é real, isso aqui já era uma dica que o espelho era côncavo, né? Porque o espelho convexo nunca vai ter uma imagem real, apenas o espelho côncavo. Agora, um ponto importante é se a posição dentro de um espelho, né, do vértice para a esquerda é tudo positivo, do vértice para a direita é negativo. Se a posição da imagem em algum momento for negativa, é um grande indicativo de que você está trabalhando com um espelho convexo, né, porque você vai estar gerando imagens virtuais, tá certo? Tudo bem? Eu vou passar mais alguns exemplos, mais numa próxima aula, tá bom?